todos. Né? É um grande prazer iniciar essa sequência, essa série de conversas que a gente vai ter. Tá? Uma iniciativa do nosso Comitê Técnico de Assuntos Tributários, né? Uma iniciativa da SIC, para reunir aí especialistas e nomes que trabalham a matéria tributária, que são engajados nesse tema, e que compõe um comitê, então, que é composto pela diretoria jurídica, pela diretoria de relações institucionais, pela diretoria de economia e estatística, e por um representante indicado por todos os sindicatos patronais sediados na SIC. Então, é uma iniciativa de fôlego, onde todo esse grupo reunido, um time de especialistas, vai se dedicar a debater, a discutir e a propor alguns pontos aí sobre a tributação brasileira, não só sobre agora a reforma tributária que está acontecendo, mas sobre todos os temas tributários aí que machucam e que tanto, enfim, faz com que os empresários sejam obrigados a conviver com um sistema super complexo e difícil, né? Então, hoje a gente inicia esse ciclo de debates. A ideia é que nós tenhamos um podcast por mês com cada sindicato, para que ele possa vir aqui falar das suas questões, falar das suas angústias, dos seus desafios e da sua interpretação da atual complexidade tributária que nós vivemos. Hoje nós temos, então, o nosso podcast de abertura, né? A ideia é fazer um bate-papo super descontraído, onde a gente converse aí sobre um aspecto mais geral da tributação brasileira, não só abordando aspectos da reforma tributária, mas também abordando aspectos da tributação nacional como um todo. E esse introito hoje a gente tem o prazer de receber aqui, então, o Dr. Zumar Neves, que é o coordenador da Diretoria de Relações Institucionais, e a professora Carol, que também representa aqui a Diretoria de Economia. Ambos também fazem parte do nosso Comitê de Assuntos Técnicos Tributários, e a gente vai aqui absorver um pouquinho da experiência deles, né? O Dr. Zumar, com longuíssima data atuando na advocacia corporativa tributária, e a prof. Carol aqui, que é economista, professora do programa de doutorado da Universidade de Caxias do Sul e também professora dos cursos de economia da mesma universidade, é doutora pela URGS aí, e com muito carinho foi minha orientanda do mestrado, foi uma experiência maravilhosa. Orientadora do mestrado, perdão. Orientadora do mestrado, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, aprendi muito sobre economia, né? Então a ideia é a gente conversar hoje, eu queria conversar com o Dr. Zumar, para que ele colocasse, eu particularmente, para mim, eu já passei por algumas reformas tributárias do PIS/COFINS de 2003, mas foram pequenas, nada de um fôlego tão grande como está acontecendo agora. E o Dr. Zumar, pela experiência que tem, eu sei que já passou por várias reformas, por várias alterações, e aí eu queria ouvir, então, como o senhor enxerga hoje todo esse movimento que está acontecendo, tributário, né? Como os empresários provavelmente estão enxergando e vão enxergar isso, né? E para que lado nós estamos rumando, e mais, se o que está sendo colocado na mesa hoje é tão diferente daquilo que o senhor já viu no passado, ao longo aí de uma carreira longa, trabalhando com tributação. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui conversando previamente a início dessa reunião, e eu estava dizendo, né? Eu particularmente ainda não consegui entender adequadamente toda essa proposta. Acho que o princípio dela está bem posto. Que a gente sempre buscou no Brasil uma simplificação. Então, aparentemente, só aparentemente, né, essa simplificação foi alcançada com a instituição só de 3 tributos, né, e não essa mar de tributos nós temos 2. Mas a gente tem que lembrar, essa simplificação, né, também ela é só aparente, porque nós vamos continuar com vários tributos na área estadual, municipal, e que não estão dentro da reforma tributária. IPVA, por exemplo, vai continuar. Uhum. IPTU vai continuar. Né? Então, os impostos municipais, as taxas todas, não vão continuar se submetendo. Então, eu penso que realmente essa simplificação foi bem idealizada, mas mal instrumentalizada. Eu tenho lido muito sobre isso, e cada vez que eu leio, fico mais preocupado com a inteligência de tudo isso. Muito preocupado, e a aplicabilidade dela, inclusive, vai ser um caos. Bom, o próprio projeto prevê, né, 20 anos, no mínimo, para a gente poder começar a se adequar. Então, nós vamos ter uma contabilidade fiscal paralela, né, o regime atual e o novo proposto,
E a conclusão da reforma toda vai até 77. 77. Então, isso para mim é um absurdo. De quem está lá está sonhando ainda, não botou o pé no chão e não fez a reforma. Está desenhando a reforma, só que isso vai... Já ontem saiu já... Imposto seletivo. Seletivo, né? O novo IPI. O novo IPI. Deram um novo IPI só para os produtos que eles classificaram, que o tecnocrata classificou como prejudicial. Não fez sentido, né? Total. Sabe que um ponto dessa... Pegando esse gancho aí da proposta do PL do imposto seletivo, né? Lembrando que esse primeiro PL foi proposto pelas frentes parlamentares, não veio da Secretaria Especial da Reforma, né? Então, uma frente parlamentar que cuida disso já apresentou um pré-projeto de lei, mas o mais incrível é que esse pré-projeto de lei, o que ele faz? Ele remete a uma nova lei complementar, o conceito e o rol de produtos que, em tese, seriam nocivos à saúde sujeitos à incidência desse novo imposto seletivo, que, na verdade, o IPI, a gente está trocando o IPI por imposto seletivo. É a mesma coisa, não muda, só com outro nome bonito e mais moderno. Né? Um complemento, um aditamento, sei lá, da reforma atual que está sendo implantado. Maluco, né? E pegando o gancho agora, então, de uma outra questão que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, que também vem a reboque da reforma tributária, que são esses aumentos do ICMS, né? Agora a gente soube recentemente que então, alguns itens da cesta básica vão sofrer incidência do tributo que antes eram isentos. Na sua experiência, aumentar o ICMS vai aumentar a arrecadação? Vai trazer esse fôlego para o estado de fato? Ou simplesmente vai arrefecer e vai diminuir o número de negócios, porque diminui a capacidade de compra das famílias, por exemplo? É o caminho? Não existem outros caminhos que podem ser tomados, ao invés de aumentar o ICMS e onerar mais ainda as empresas e o contribuinte? Para mim, esse aumento não tem sentido. Né? Mas o que está objetivando? Acredito eu também já estou viajando nesse negócio. Né? Estou pensando que o Estado quer aumentar a média de arrecadação dele agora para a retribuição que ele vai ter depois, quando o comitê gestor redistribui tributos. Porque eu vou ter a média do 24 a 28, né? Do ICM arrecadado. Isso é que vai balizar a devolução no futuro. Então, para mim, o leite começou a se antecipar já com isso. Né? Se vocês me permitem, assim, do ponto de vista da economia, tá? Do ponto de vista da teoria econômica, por serem produtos muito essenciais, os produtos da cesta básica, a gente está falando de leite, de pão, de café, de frutas, verduras, massas, arroz, feijão, ou seja, aquilo é essencial, né? Você não vai cortar, você pode ter um pouco mais de cuidado, né? Se antes fazia 2 xícaras de arroz e sobrava, agora eu vou fazer 1,5 para não deixar sobrar, para não ir fora, enfim, não ter desperdício, digamos assim, falando uma linguagem bem simplória para as pessoas entenderem. Nesse sentido, a arrecadação deve aumentar num primeiro momento. Tá? O que pode acontecer no futuro, no médio e no longo prazo, é que empresas que são fabricantes, que produzem, acabem indo para outros lugares buscando, digamos assim, um cenário tributário melhor. Né? Mas, para efeito de arrecadação, deve repercutir, sim, positivamente para o governo. Não estou querendo dizer que eu sou a favor, estou apenas falando do ponto de vista de teoria econômica, né? Justamente pela essencialidade desses bens. Se não fossem tão essenciais, aí sim corria o risco de não ter um aumento de arrecadação. Mas dado essa especificidade de serem bens muito essenciais, e que nós estamos falando aí de um aumento, para alguns vai sair de 0% para 12%, vamos imaginar que todos esses 12% consigam ser repassados para o consumidor. Né? Então, se nós tínhamos, chutando aqui, um quilo de arroz a R$3, nós vamos ter provavelmente 1 quilo de arroz aí a R$13,35, alguma coisa assim, né? Então, em torno de 12%, fiz um cálculo bem simplório. Isso não vai ser suficiente para as pessoas não comerem mais arroz, porque dada a essencialidade dele. O que pode fazer, justamente, é evitar desperdícios. Ela vai acabar substituindo, tentando compor com outros produtos, que daqui a pouco tiver um aumento menor, vai procurar sempre concorrência entre as marcas.
mas não vai deixar de comprar. E é essa resposta que o governo espera. É com isso que o governo conta por ter mexido exatamente nesses produtos. Então, do ponto de vista de arrecadação, para o governo, ok, para o consumidor é ruim, obviamente, porque são produtos muito essenciais e que vão afetar justamente, vão impactar muito mais justamente a camada mais pobre, os mais pobres é que vão sentir mais esse efeito, né, no seu orçamento, no seu dia a dia. Isso só colabora para aumentar ainda mais a concentração de renda. A gente sabe que tem a história do cashback para os mais pobres, etc. e tal. Novo Bolsa Família. Que ninguém sabe exatamente como vai ser operado, se vai ser efetivo ou não. Temos que aguardar. Mas, assim, do ponto de vista de arrecadação, Pablo, eu acredito que sim, não sei se vai chegar ao que o governo está estimando, mas ele vai, provavelmente, ao menos num primeiro momento, ele vai ter aumento de arrecadação. Talvez isso vai ao encontro do que o Zumar está colocando, né? O período suficiente para ele ganhar a média, para ele aumentar a média, para poder depois ter benefícios na implementação da reforma tributária mesmo. O que eu fico pensando é que o país ele trabalha de forma descoordenada, né? E aí, como o doutor Zumar falou antes... Desordenada. E a questão da própria... o papel do Estado em tudo isso, né? Porque o que eu penso aqui? A gente está num processo de redução de taxas de juros. Estou aqui um professor de direito querendo se meter na área econômica. Ontem tivemos já a redução para 10,75. O Banco Central reduziu 0,50 e já sinalizou que na próxima reunião em junho, se a memória não me trai, acho que é antes, deve trazer para 0,50, mais uma redução de 0,50. E aí a gente está num esforço hercúleo, né, para reduzir a taxa básica de juros, em função de uma inflação relativamente controlada, e esse período de aumento de preços, me parece, o aumento de preço decorrente da incidência do ICMS na cesta básica, que vai na contramão, pressionar a inflação de novo. Vai na contramão. E a gente vai ter um cenário, veja bem, me parece, um cenário de inflação alta e juros baixos, que economicamente me parece um cenário difícil de desequilíbrio. E aí a cereja do bolo é a mudança de vários pontos na nossa matriz tributária, né? Tanto na questão da reforma, quanto agora de vários movimentos que o governo tem trazido para justamente melhorar a sua eficiência de arrecadação. O que eu não vejo, e é uma questão que eu acho que tem que ser debatida junto, apesar de não ser tão técnica tributária, né? E acho que esse nosso primeiro encontro serve para fazer essa abertura aqui. O que eu não vejo acontecer é do lado de lá do balcão, do Estado, ele apresentar um plano também de contingenciamento de despesas, de uso racional das receitas, né? Me parece que a reforma administrativa está longíssima de acontecer. Então, até que ponto essa reforma tributária ela não é simplesmente mais do mesmo? Qual a opinião de vocês a esse respeito? Né? Como que a gente pode equilibrar essa conta aí? Produtos que tiveram agora ali que está majorado, o peso disso no PIB gaúcho deve ser forte. Né? Sim. Na verdade, a produção primária ela tem um peso em termos de PIB pequeno, mas o efeito em cadeia dela é que vai nos trazer toda a participação na indústria e a participação em serviços hoje, né? Porque a agropecuária hoje... O setor primário, de forma geral, ele está se modernizando, ele está buscando novas tecnologias, então ele acaba usando o setor de serviços também para algumas questões, né? Hoje em dia se loca drone para fazer fotos e fazer análise, monitoramento, etc., entre outras coisas. Então, com certeza, o peso do setor primário no restante dos demais setores ele é muito grande, o que ajuda e colabora, obviamente, para o PIB. Eu acho, Pablo, na verdade, essa questão da reforma me parece paliativa, mais uma vez, algo paliativo, no sentido de que houve um desenho de reforma tributária, esse desenho de reforma tributária já está completamente modificado. Né? Ele talvez nasceu como um Leonardo da Vinci e agora só Deus sabe o que vai sair dali. Né? Justamente pela forma como nós operamos lá no Congresso, e entre os poderes também, mas eu acho que a questão que impacta muito forte, e isso tem um efeito terrível sobre a economia,
e tu dissesse agora, é que nós precisaríamos de uma reforma administrativa. Na verdade, nós precisaríamos desburocratizar o país. Só que eu tenho a nítida sensação que isso não interessa a ninguém, né? Porque a burocracia, ela normalmente favorece alguns, né? A burocracia, ela tem os seus favorecidos, e isso tu precisaria de um pacto, e aí seria um pacto federativo mesmo, para a gente poder desburocratizar o papel dos governos na economia, no dia a dia, diminuir os trâmites burocráticos, diminuir as questões que envolvem a necessidade de passa papel para cá, passa papel para lá, vai a cartório, vai não sei aonde. É muita burocracia que favorece esse custo, esse aumento de custo, que faz com que os governos tenham essa sanha por arrecadação tributária que é necessária. Eu lembro de uma fala do Zumar, talvez ele não se lembre disso, mas eu lembro de uma fala do Zumar alguns meses atrás, quando a reforma se encaminhou, o projeto de reforma se encaminhou, e que ele disse: nós não precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma fiscal, lembra? Eu concordo. A gente precisa de uma reforma fiscal, a gente precisa entender o tamanho dos nossos governos e a partir desse tamanho definir que reforma nós queremos. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos querendo trocar o pneu do carro com o carro andando antes, e deveria ser o contrário. E essa reforma não vai acabar nos ajudando pelo que a gente está tendo de informação até agora. Eu vejo que ela não vai trazer aquilo que ela prometeu, que é a simplificação. Isso é uma coisa que a gente está discutindo há um tempão, né, Pablo? Uhum. O quanto a vendida, a simplificação da reforma não vai acontecer por N motivos, e o que vai acontecer muito provavelmente é que o governo vai continuar arrecadando muito, nós contribuintes vamos continuar pagando muito, e nós continuaremos tendo uma gestão super ineficaz dos recursos públicos. Me parece que esse é o horizonte. Sabe que essa questão do tamanho do Estado é um paradoxo. O tamanho do Estado impede a redução do Estado. Exatamente. Mas é um paradoxo porque... Não só a redução, como a ineficiência do Estado, porque a gente poderia ter um Estado grande, e aqui, de novo, não estou aqui defendendo, estou apenas trazendo exemplos do mundo. Nós temos a Suécia, tem um Estado enorme, tem uma carga tributária de 50% do PIB, mais ou menos, mas ela devolve para o contribuinte tudo o que ele precisa, e até onde eu sei não há reclamação nesse sentido. Tu tem saúde, tem educação, tem segurança, hoje em dia a Suécia, inclusive, tem um programa de oferecer cuidadores pagos pelo Estado para os idosos, para que eles tenham conforto e qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, aí que tá, é um Estado grande por uma demanda da população que quer assim, mas que é eficiente no uso dos seus recursos. Nós temos uma carga tributária próxima disso e não temos nem metade dos serviços que a Suécia nos oferece. O Estado é tão pesado que não se pode mexer com ele. Ele é tão pesado e é burocrático que faz com que a gente não tenha a gestão eficiente dos recursos. Nessa senha da questão do serviço prestado, uma mulher grávida na Suécia marca a consulta no médico. E ela tem que frequentar o médico naquele dia marcado, todo santo mês. E se ela não for, o médico vai buscar ela em casa. O médico é uma coisa especial. O Estado vai buscar ela em casa para fazer a consulta. Porque agora ela já tem alguém no ventre que já é ente do Estado. Então, é um absurdo, né? Tu não vai no médico porque, sei lá, algum problema. O Estado vai te buscar em casa para tu fazer a consulta. Aqui você está na fila para daqui a um ano. É um outro nível de civilidade, né? E aproveitando, então, esse gancho agora, que a gente está falando um pouquinho sobre a reforma tributária, né, e tudo isso, me parece que nós já temos um quadro pintado, meio quadro pintado, que foi para a Constituição Federal com a emenda constitucional. Meio Leonardo da Vinci. Meio de Leonardo da Vinci, está lá, de uma ideia maravilhosa, né, de um plano... O princípio é muito bonito. Princípio lindo, né? E me parece que é o momento agora da sociedade se mobilizar, porque apesar de termos um quadro meio pintado na Constituição, é agora, a partir das leis complementares, que as coisas de fato vão acontecer. E que ninguém sabe. E tem milhares de perguntas que não têm respostas. E a ideia desses nossos encontros, a ideia do comitê, de toda essa mobilização que nós estamos fazendo, justamente é questionar aqueles pontos, ou
perguntas sem respostas. Me parece que é algo que todos os setores produtivos, tá? Claro que alguns com olhares distintos dos outros, naturais das suas realidades produtivas, mas me parece que há uma mobilização, e essa mobilização pode melhorar desses setores produtivos em prol de pautas comuns da reforma que está vindo. Pautas comuns a todos. Por exemplo, não precisamos entrar em detalhes, né? Mas algo que eu vejo, perguntas sem respostas, milhares. Quais as perguntas que nós temos que fazer ainda para os nossos parlamentares? Por exemplo, saldo credor de ICMS. Está lá no texto da Constituição que o saldo vai ser devolvido em 240 parcelas, 20 anos. E que o saldo tem que estar previamente homologado. O que nós temos de empresas com diferimento, com redução de base de cálculo, ou exportadores, é custo. Que tem saldo credor acumulado e que não tem o que fazer com esse saldo. E a reforma tributária fala de uma forma muito romântica que vai ser devolvido em 240 meses. Se eu não consumir esse crédito em 240 meses, o resto volta em dinheiro? Não, tem uma outra pergunta que tem que fazer, né? Deus queira que a empresa viva todo esse tempo, né? Pois é. Que ela consiga coexistir nesse tempo todo, esses 240 meses. Né? Então, peraí, isso é riqueza. Em algumas outras realidades de outros países, os saldos credores de tributos, que é muito raro acontecer, mas quando acontece, é uma riqueza escritural. Não é uma riqueza fiduciária, moeda, mas é uma riqueza estrutural. Tanto que o Estado de São Paulo, que está anos-luz nessa matéria frente ao Estado do Rio Grande do Sul, tem vários programas de compensações de ICMS, porque entende que isso é uma riqueza escritural. Né? Não só de compensação, mas também de transferência. Eu vender o meu crédito com mais liberdade, aqui nós temos uma série de restrições para isso. Né? Outro ponto que a reforma tributária não nos responde é isso. O que fazer com o saldo credor acumulado de PIS e COFINS e de ICMS? Como efetivamente vai se dar essa compensação de 240 meses? Eu tenho a resposta para ti. Por favor. Uma lei complementar. A lei complementar resolve tudo, né? A lei complementar vai resolver. Vai resolver. E aí vem um detalhe que a gente estava conversando antes, que eu acho importante falar. Gente, cá para nós, os parlamentares não sabem o que eles estão votando, né? Não sabem. É aquilo que eu estava te falando. Foi feito um desenho de reforma, né? Mas é só o esboço. É tipo assim, ó, estamos fazendo uma reforma. Tá, mas como é que ela vai funcionar? Não sei. A lei complementar depois vai dizer como é que ela vai funcionar. É maravilhoso isso, né? É que nem eu falei um outro podcast que a gente fez lá no Cimex. É um quadro em branco, é uma fábrica que pode produzir vários produtos. E a gente pergunta, tá, então me diz, governo, qual produto essa fábrica vai produzir? Isso eu não sei te responder ainda. Nessa linha da reforma, né, de se discutir agora, ou a gente mexe agora, ou não mexe nunca mais. Só vai se complicar mais daqui para frente. Se a gente não resolve os problemas que tem agora, se a gente não questiona agora esse pessoal que está legislando, depois de posta a matéria, só vai piorar. Ou a gente evita o caos agora, discutindo, questionando, provocando, para tentar melhorar esse quadro todo, e depois não mexe mais. Sim, já que está lá, tem que mexer agora, já que tocaram no assunto. Quem vai mudar esse prazo de 240 anos? Não muda mais? 240 meses. 240 meses. Quem vai mudar? Ninguém muda. E para mim, ativo não realizável é ativo morto e custo. É prejuízo. Uhum. Pode pegar aquele ativo não realizável e deduzir do seu patrimônio direto. Se não tem realização, um ativo. Pode olhar, esse patrimônio aqui não é meu. Eu não tenho. Eu não posso realizar. E eu vou acumulando, né? Eu vou acumulando crédito e vou realizando menos do que estou acumulando. Aí, é absurdo. Por tudo isso que vocês estão falando, por tudo isso que nós estamos falando aqui, é que a gente tem esses voos de galinha no PIB, que a gente chama, né? Que a gente não consegue ter um crescimento sustentado, que a gente não consegue ter um crescimento. O Brasil, por tudo que ele teria que fazer, por tudo que ele tem que fazer ainda, só em infraestrutura, né? E fora o potencial de novas empresas, de mais produtividade no agro, de mais transformação do que se produz no agro, nós deveríamos ter PIB de Índia e China, 6, 7, 8%. Nós teríamos condições plenas de fazer isso no sentido de demanda, né? Existe demanda, existe necessidade disso. Mas a gente não consegue por essas questões, porque tu não tem segurança jurídica, tu tem muita incerteza em relação à tributação, tu
Imagina, tá fazendo imagina tu dizer para um gringo, como a gente brinca aqui, né? Olha, vai ter uma reforma tributária agora, assim, mas assim, ela vai ter um período de transição daqui para frente de 20 anos, entendeu? Nós vamos ter um período de transição de 20 anos, então as coisas vão mudar daqui a 20 anos. Não entendem hoje. Tu imagina dizer isso pro cara, como é que o sujeito vai vir para cá, né? Coisa aposta há quase 40 anos, eles não entendem ainda. Mas uma coisa que vai para o futuro. É aquilo que eu disse, não há interesse de simplificar. Me parece que não há interesse de simplificar, porque isso vai expor uma série de ineficiências do próprio Estado. O Estado que eu estou dizendo é o Estado-governo, diferente das suas esferas municipal, estadual ou federal. Não pensem que esses problemas que nós estamos falando aqui não se dá também nas esferas municipais. É que às vezes é menor, a gente não percebe tanto, apesar de estar mais próximo, mas a gente tem os mesmos problemas. A mesma burocracia, a mesma forma burocrática de lidar com as situações e de empurrar para o próximo a solução. Eu não sei, passa para outra secretaria. Não é comigo, é com o outro, e assim vai. E tu não faz a coisa acontecer, e isso traz um ambiente de negócios muito ruim e justifica o nosso PIB ser esse PIB tão caquético, vamos chamar assim. Um outro ponto que acho que a gente já arrumando para o fim, né? Mas um outro ponto que eu queria também trazer é a questão do crédito irrestrito e pleno. Que uma das grandes promessas dessa reforma é diminuir o contencioso judicial, diminuir a briga entre empresário e o Estado, judicialmente falando e administrativamente também, dizendo, empresário, agora você pode creditar todas as compras de forma irrestrita. Ok, isso é a promessa. Agora vem a prática da lei complementar, que é algo que também não está claro. Sem contar, né, doutor Osmar, falávamos antes, do funcionamento desse comitê gestor do IBS. Ninguém sabe quem vai ser isso. Ninguém sabe que vai ser isso. Logo a mais, só que vai gastar dinheiro. O que eu vejo assim de fato, e que bom que a gente está aqui conversando sobre isso e que a gente vai seguir conversando sobre isso. O empresário, ele está matando o leão por dia. Ele não tem tempo de ficar cuidando dessas coisas. É covardia falar que o empresário deveria... o empresário tem que estar mais atento, o empresário não sabe o que está acontecendo, ele tem que participar. Ele está com desafios dentro da indústria. O negócio dele em si. Que ele tem que superar. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente tem que criar um movimento coordenado onde a área tributária não fique só distrita aos economistas, aos juristas, aos contadores, e que a classe empresarial se mobilize para compreender o que está acontecendo de fato, para poder pressionar os seus parlamentares, porque os seus parlamentares pressionados funcionam. Alguns, né? Funcionam. E me parece que os empresários, então, apesar de todos esses desafios, vão ter mais um desafio que acompanha isso. Né? Nesse caso, a síndrome do avestruz, né, que a gente enfiar a cabeça no buraco e esquecer o que acontece, não vai poder acontecer. Não, pelo contrário. É agora ou nunca mais. É agora ou nunca mais. Eu acho que falou tudo, doutor Osmar. É agora ou nunca mais. Nós estamos falando dos empresários, mas eu diria até que teria uma situação que a gente podia pegar carona, que é o seguinte: se nós tivéssemos, se a população brasileira tivesse mais acesso à educação financeira, nós hoje teríamos uma outra situação em relação, inclusive, mais de vigor essa prova. em relação à reforma tributária, porque aí as pessoas saberiam o custo do dinheiro, saberiam dar mais valor ao dinheiro, entender o quanto elas pagam de tributos, entender o quanto elas pagam de juros, e isso ajudaria muito nessa campanha de uma reforma mais transparente e menos burocrática, como está se moldando, né? A gente teria que trabalhar muito por essa questão da educação financeira para a população em geral, já como disciplina obrigatória nas escolas. Cada dia mais se propaga essa tua ideia. Isso seria muito, muito, muito importante. A gente teria uma outra concepção, as pessoas estariam muito mais conscientes e, portanto, elas reivindicariam muito mais mudanças, estariam muito mais abertas a discutir e a propor mudanças que repercutiriam com certeza sobre a reforma tributária. Eu penso que a tributação hoje, o planejamento tributário, ou enfim, olhar para o aspecto tributário é uma vantagem competitiva e é um ponto estratégico de todas as empresas. Porque nós temos duas categorias de empresários, né? Os que têm que lidar com isso e os que fecham os olhos e vão para a informalidade. Os que vão para a informalidade sobrevivem um tempo e depois o próprio mercado barra.
Sobrevive mais o próprio mercado barra. E aqueles que não vão para a informalidade, que tem que conviver com a tributação, tem que colocar no seu plano de negócio a tributação, tal qual como uma melhoria produtiva, uma evolução no seu parque fabril. A modernização dos seus equipamentos é tão importante quanto a modernização do seu planejamento, né? E então acho que a gente tem que continuar esse movimento coordenado e chamar o empresário para que participe, para que venha justamente para a SIC, para que se abasteça de informações, para que possa compreender. O nosso Comitê Técnico de Assuntos Tributários serve para isso. A participação dos sindicatos aqui vai ser importante. Exato. E mobilizar, não tomar aquela postura, isso é coisa de contador, vou mandar o contador. Não, o empresário tem que vir, ele tem que ouvir, ele tem que participar, ele também tem que compartilhar suas angústias, que nosso projeto aqui do podcast justamente, né, é fazer com que essas angústias sejam compartilhadas, e eu acho que nunca vai ser tão necessário um movimento coordenado da classe empresarial, e nós aqui, enquanto SIC, né, doutor Zumar, na qualidade de representantes das nossas diretorias, estamos aqui justamente para viabilizar isso, né? Eu sei que o nosso objetivo maior, a nossa, digamos assim, nosso compromisso maior é com o empresariado, mas eu acredito que esse material que a gente está produzindo aqui, ele tem que ser aberto ao público, as pessoas têm que entender o que está acontecendo e até para a gente buscar forças, buscar mais vozes, digamos assim, para poder fazer a coisa acontecer de uma forma mais justa para todo mundo. Só para completar, por favor, para compensar. Quando eu li a primeira vez sobre a reforma tributária, infantilmente eu pensei em duas coisas. Conseguimos o que a gente está procurando há décadas. Simplificação. Simplificação da estrutura tributária. E mais, a não cumulatividade. Dizer, esse era o desenho. É o desenho. É o desenho puro infantil. Mas era o desenho. Só que depois vinha o texto. O texto acabou com a gente. Depois vem para a realidade, né? Nós somos jovens saídos da universidade entrando no mercado de trabalho na reforma tributária. Fomos iludidos. Mais ou menos isso. Não pode. Depois eu comecei a reler na idiotice minha. E pior, gente, que vamos ter que conviver com essa reforma. Ela está aí. Ela vai acontecer. E um momento para se mobilizar agora, né? É isso aí. Considerações finais? Alguém quer fazer um recado final para as empresas? Eu acho que dizer... Discutir o tema. Não vou dizer para o empresário ficar atento, porque tu mesmo já disse, né? Que ele tá... Mas acho que tem que discutir, a gente tem que ter voz, tem que trazer isso à tona, como eu disse, essa discussão não pode ficar só dentro das empresas, ela tem que ganhar corpo, tem que ganhar vozes, e para isso a gente tem que trabalhar para fazer chegar no não contador, no não economista, no não advogado, o que é essa reforma, entendeu? Como as pessoas, de forma geral, não só a classe empresarial, mas como todos nós, de alguma forma, vamos ser impactados. Tanto na nossa empresa como pessoa física, né? Quanto simples consumidor, pessoa física, quando vai no shopping comprar alguma coisa, ou no supermercado. Agora é como provocar o Congresso exatamente. a mexer nessa escolivação. Isso é uma grande preocupação, doutor Zumar. Sabe, o Congresso não fez nada até agora. E aparentemente vai continuar subserviente aos interesses. Acho que o nosso caminho, como vocês muito bem falaram, é pressionar os parlamentares para que arrumem a bagunça que está se desenhando. A bagunça está se desenhando. Muito bem, seguindo o nosso tempo regulamentar, eu queria demais agradecer ao doutor Zumar pela participação. Agradeço o convite de estar aqui. Agradecer ao Prof. Carol, que foi minha orientadora no mestrado, na área de economia, que para mim foi um prazer e uma honra muito grande, aprendi muito. Foi um prazer, tu sabe que foi um prazer também te orientar, né? Foi meu primeiro orientando também, então a nossa relação é uma relação muito, muito ímpar. Então, agradecendo. Estar aqui com o doutor Zumar, né? Que também é sempre um ícone na área. Um ícone na área, né? Alguém que pode nos abastecer de muita informação, com uma longa experiência, né? Que já viveu muito a respeito disso. Então, mais uma vez agradeço, queria convidar os empresários, então, para consumir o nosso conteúdo que está no site da SIC, do nosso comitê, participar das nossas reuniões, se fazer participar, interagir conosco e dizer que nós estamos aqui à disposição, tá? Não para levantar bandeiras, mas simplesmente para gerar conteúdo e entregar conteúdo para os empresários para que eles possam tomar uma decisão consciente e pressionar o governo, nosso parlamento, para que faça um desenho mais
original e fidedigno da reforma tributária e não para o rumo que ela está tomando. E, se tu me permite, eu acho que a gente deveria usar uma outra expressão, não pressionar os nossos parlamentares, nós devíamos municiar os nossos parlamentares com dados que mostrem a eles o quanto, o que pode trazer de consequências negativas para a economia e para a sociedade a reforma como está hoje. Acho que essa é a expressão, é municiar eles com informações que eles não têm, que eles não sabem. Só para completar, então, que me faltou. Estou surpreso com a falta de movimentação dos governadores. Também. Surpreendente. Mas não é tão surpreendente assim, porque, de novo, os estados menos aquinhoados hoje serão mais beneficiados amanhã. Exatamente. Então, de novo, nós estamos partindo do principal, fazendo um novo finoro, um novo finame. E o senhor falava da quebra de pacto federativo em função disso, né? Pode ser um... Os governadores não se falam, mas será que já deviam ter se reunido? Vem cá, não. Impressionante como eles estão acuados nesse sentido, né? Acho que isso é um baita tema para um próximo podcast, né? O papel do pacto federativo na reforma tributária, né? Porque eu acho que isso aí tem que ser debatido. O que vai acontecer com o nosso pacto federativo? Já fica o gancho aí para um próximo encontro. Mas, então, de novo, estão aquinhoando São Paulo para cima e nos ferrando São Paulo para baixo. Nos apertando aqui, é verdade. Então tá, gente. Um bom trabalho para todos, um bom dia e até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Agradecemos.